que ele fazia? Ele levou uma maquininha dele. Então, quando iam pagar a conta, o maior erro que o SBT cometeu não foi levar as pessoas, como o Firmino falou, foi dar palco para mim. O jornalista Ricardo Feltrin revela detalhes do mais recente golpe sofrido pelo apresentador Danilo Gentili e sobre a polêmica estreia do canal SBT News. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva e compartilhe. E vamos agora comentar o golpe no Danilo. Meu amigo Danilo Gentili perdeu... Eles estão falando em 500 mil, mas eu acho que o Feltrin vai falar que foi mais, hein? Eu fiquei sabendo que foi muito mais do que 500 mil reais, além da sacanagem, porque era alguém de confiança, um cara que ajudou, o Danilo ajudou muito esse comediante, né? Então, o que você sabe sobre essa polêmica? Eu posso te ajudar porque eu tô bem por dentro. O que você sabe, Fernanda? Olha, eu quero que você me ajude, porque assim, o que eu li eu fiquei chocada. Era um comediante que ele perdeu o emprego, porque ele contou uma piada, foi processado e perdeu o emprego. A Tabata até tá envolvida, depois o Feltrin vai explicar melhor. Aí o que o Danilo fez? Ele não conseguia mais trabalho e tal, vem trabalhar como gerente no meu comedy, que é o My Fucking Comedy, lá na Alameda Santos. Já me apresentei muito lá. E, como um cargo de confiança, você confia na pessoa e depois se descobriu que ele desviava dinheiro não só do comedy, como grana dos garçons, do pessoal que trabalhava lá. Mas eu quero ver a verdade agora com o Feltrin. Tá no ponto agora? Então vamos lá. Mas Feltrin, explica pra gente então, dá um contexto aí. Eu dei um resumo muito tosco do que aconteceu com o Danilo e esse comediante. Olha, o Danilo tem um coração grande demais, né? Ele sempre se ferra ajudando as pessoas. Eu sou uma prova disso, sempre me ajudou quando eu precisei. Inclusive. Mas você nunca ferrou com ele. Mas eu tô falando que ele ajuda muita gente sem pedir algo em troca. Ele veio aqui no podcast, quando esse podcast acho que tinha 1.000, 2.000 inscritos, ou seja, veio pra ajudar, não, né? Ele ajuda gente que ele mal conhece. Esse Douglas, ele é do Lambert, né? Ele deu, não sei o primeiro nome dele. Foi um negócio com a Tabata Amaral, o cara foi cancelado, perdeu o emprego, não podia tocar mais nada, e o Danilo arrumou pra ele ser gerente desse My Fucking Comedy. O que ele fazia? Ele levou uma maquininha dele. Então, quando iam pagar a conta, ele não passava a maquininha do... Quem você falou, 500 mil, ninguém sabe quanto esse cara tirou de lá. Porque o My Fucking Comedy tá lotando sempre. E ele passava na maquininha dele. E aí começaram a desconfiar já uns 2 meses antes da demissão, porque, tipo, entrava um grupo, 12 pessoas fazendo festa de aniversário, ele marcava só 3. Cadê as outras? E não vai acontecer nada com ele, né? Porque eu quero ver como vão provar o movimento dele, né? Isso que é pior, né? E eu espero que o Danilo, até brinquei, né? Será que esse ano aqui, 2026, o Danilo não vai tomar um golpe? Porque 3, 4 anos atrás aí, ele e o Rafael Portugal montaram uma casa de stand-up em Miami. Aí pegaram um casal de confiança. Ele perdeu, isso eu tô falando há 3 anos, só o Danilo mais de R$1 milhão. Ele e o Diogo Portugal. Ele e o Diogo Portugal. Acho que só o Danilo perdeu 1 milhão, porque ele tem mais dinheiro que o... Os caras falaram que estava fazendo a casa. É isso daí. Esse caso eu sei bem porque eu tive lá em Orlando. Ele falou, não, estamos fazendo aqui, precisa mais dinheiro para fazer a reforma, deu um problema aqui com a prefeitura, sei lá, precisa pagar o imposto, sempre surgia para pagar coisa de última hora. Não, até que um dia mandava foto de um lugar que não existia. Exato. Passava perto de alguma obra. Aí a gente falou, a gente vai aí, não precisa vir aqui que ainda tá muita bagunça e tal. Venham aqui visitar quando tiver mais adiantado. E não queriam deixar ver de jeito nenhum o local, né? E eles foram condenados, né, esse casal, e não aconteceu nada. Lá nos Estados Unidos isso não dá prisão. Então o Danilo, você vê a Juliana, por exemplo. A Juliana ganhava R$6.500 por mês lá na Band, no Agora à Tarde. Ele levou ela pro SBT ganhando 30. Ela saiu do programa ganhando 40 mil por mês. Gente, nem produtor da Globo ganha isso. E ela ainda pediu justiça gratuita. Levou uma cabongada do juiz, né? Porque o juiz falou, escuta, sua renda o ano passado foi R$440 mil. É sério que você está falando que você não tem dinheiro? Então, eu não sou amigo do Danilo, né? Fui no programa dele, mas dá para ver que ele é um cara de bom coração, né? E
A gente só se ferra, viu? Ô, Vilela, eu também vou te falar uma coisa. Todo mundo que eu ajudo, principalmente na categoria jornalística, eu só me ferro, cara. Eu só me ferro, então o Danilo precisa parar de ajudar comediantes. Mas ele não consegue, né? Uma boa parte dos comediantes que a gente vê hoje no Brasil passou pelo Danilo, sabe? Ele ajudou a fazer essas pessoas, né? Pois é. Tem aquele ditado, né? Antes de ajudar um ferrado, descubra por que ele tá ferrado. É verdade. Se aplica nesse caso. E eu já passei por isso também. Já ajudei 2 pessoas ferradas e depois eu entendi porque o cara tava ferrado. Por que tava ferrado. Exato, né? Eu acredito que a vida, de alguma forma, tem que fazer algum sentido e que mesmo que a gente não sabe, essas pessoas acabam pagando por isso, né? Eu também acredito que a gente evolui e essas pessoas, se você olhar, ela tá lá. Ela pode acontecer, ó, apareceu aí o Feltrin que ajudou, tá, o outro pode ajudar, mas o cara não consegue, ele não progride. Eu também. Eu discordo. Eu não acredito em a que se faz, a que se paga, nem justiça divina, porque eu sempre uso um exemplo. A pessoa pode ser a pessoa mais generosa do mundo, maravilhosa, desapegada, tirar da boca para dar para pessoas que ela nem conhece, e ela pode ter uma morte horrível, humilhante, ela pode ter uma doença horrorosa que vai humilhá-la. Então, quando a pessoa fala assim, você ajuda e vai ter de volta, é uma falácia. Então, se não dá certo isso para as melhores pessoas, por que daria certo uma pessoa extremamente ruim receber de volta o que ela faz? Se tem fora desse mundo aqui, pode ser. Mas eu vejo aí um monte de político, bandido, ladrão, safado, que o cara tá hoje em Dubai, vivendo, e assim, o pior, quando ele morrer, ele vai morrer no Einstein, ele vai morrer no Sírio-Libanês, porque ele é rico, ele roubou, e ele vai usar a morfina da Bayer, ele não vai usar a morfina da Ultra Pharma, sabe? Então eu não acredito nisso, por isso que eu falo, caridade é uma coisa que se você faz, vira as costas e vai embora. Porque necessariamente você não vai ganhar alguma coisa com isso. Por isso que eu não acredito na tal da teologia da prosperidade, que se você ajudar a igreja, você vai conseguir alguma coisa. Não vai conseguir porra nenhuma, Deus é fiel. Não existe isso, na minha opinião, eu que adoro estudar religião, Deus não faz barganha, né? Entenda-se Deus como quiser. Então eu não acredito em aqui se faz, aqui se paga, nem aqui não se faz e se recebe, etc. Mas é minha opinião. Eu falei sobre isso, inclusive, Feltrin, com a professora Lucelena na sexta. E eu tinha opinião parecida com a sua, mas ela me falou uma coisa que é assim, Vilela, você não sabe da vida da pessoa. Às vezes parece que ela tá tudo bem, mas ela tem uma relação horrível com o filho, ou ela tem uma doença que ninguém sabe, ou ela tem uma frustração, ela vai viver com aquilo na cabeça. Então a gente não sabe. Eu deixo nas mãos de Deus e não me preocupo com isso. A gente faz a nossa parte, tenta fazer o melhor possível, e o que não compete a gente deixa que a vida ou que Deus cuide disso. E se não cuidar, a gente pelo menos dorme tranquilo no travesseiro, que é a melhor parte do dia, não é? Posso só, antes de terminar, falar o negócio do SBT claro. Que vocês estavam falando aí? Eu fiz um vídeo hoje, é o seguinte, o maior erro que o SBT cometeu não foi levar as pessoas, como o Firmino falou, foi dar palco para ministro do STF, Lewandowski, Alexandre de Moraes, e para o Lula, porque é um canal de notícias. E se ele está dizendo que ele é um canal imparcial, apartidário, ele pode convidar as pessoas, mas não dá espaço, principalmente porque no caso do Alexandre de Moraes, ele ficou falando da vida pessoal dele e não do SBT. Então já perde credibilidade quando você vê uma emissora de notícias com um púlpito escrito SBT Brasil e o Lula lá e o Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, se descobrirem um escândalo medonho do Lula, né, agora do Lulinha, de novo, né, e do Alexandre de Moraes, será que o SBT vai fazer uma cobertura isenta? Eles foram padrinhos do nascimento do canal. Pois é.